Olá, tudo bom com você? Meu nome é Adriano, sou advogado e quero tratar mais uma vez sobre compra e venda. Só que dessa vez eu quero tratar sobre cláusulas especiais, cláusulas específicas que tem que estar contido na escritura de compra e venda. Nesse momento iremos tratar sobre retrovenda. Retrovenda é quando um vendedor, por algum motivo, vende o seu imóvel e ele diz lá dentro da escritura, tem lá uma cláusula dizendo que ele tem um prazo de até 3 anos para rever esse bem, para ter esse bem de volta. Ele está vendendo essa casa por algum motivo transitório, mas almeja tê-la de volta. Nesse prazo de 3 anos, assim que ele pegar o bem de volta, ele deve restituir ao comprador, pelo qual que o comprador gastou. Também ele deve indenizar o comprador, ressarcir o comprador pelo que ele gastou. Existem 3 tipos de benfeitorias que o comprador pode ter feito na casa, como a benfeitoria necessária, que é um conserto de um cano, o telhado, a benfeitoria útil, que é aquela que, pelo qual ele vai fazer uma garagem, ampliar a casa, ou a benfeitoria voluptuária, que é aquela que deixa a casa mais bonita, ornamenta a casa. Então o comprador que vendeu sua casa e agora quer pegá-la de volta, ele deve ressarcir todos os gastos que pelo qual foi feito na casa, que pelo qual ele vendeu. E se o comprador se recusar a vender a casa? Se o comprador se recusar a vender essa casa nesse prazo de até 3 anos, é bom frisar que o vendedor vai a juízo, entra com ação de resgate ou de retrato, deposita o valor em juízo e daí ele vai ter que acabar saindo desse imóvel. Agora, se o valor que ele depositou em juízo foi aquém, é claro que quem comprou a casa não irá sair da casa até que seja cumprido, pago o valor na sua integralidade. Lembrando que na retrovenda pode haver exceção ou os herdeiros podem passar a comprar esse objeto que pelo qual o pai vendeu em vida em um prazo de 3 anos para pegar a restituição do imóvel. Na retrovenda existe isso. Agora, tem casos que com a morte não se passa para o herdeiro o direito de obter o bem de volta. Venda a contento. O que é venda a contento? Venda a contento é aquela condição suspensiva que a coisa é entregue para o comprador, mas enquanto o comprador não diz se aceita, não vai existir a relação de compra e venda. Tem que ter a manifestação expressa. O comprador tem que dizer, olha, o bem que você mandou, eu quero. No momento que ele diz isso, aí sim, há a tradição, a compra e a venda, e tem que se estipular prazo e preço. Porém, se o vendedor mandou o bem para o comprador e o comprador devolveu esse bem, assim não quis, ele não tem motivo para dar explicação. Existem 2 casos de venda a contento, pelo qual a gente pode tratar. Existe a venda a contento suspensiva. E o que é suspensiva? É aquela quando a pessoa prova, está ali com o produto, e se o produto perecer na mão do comprador, o comprador não vai se responsabilizar. Exemplo disso é você tem uma mercearia e chega uma pessoa que tem uma padaria e diz, olha, todo dia eu venho aqui trazer 200 pães, você vende e o lucro a gente divide. Entretanto, se você na sua mercearia não conseguiu vender os 200 pães, os pães que sobrou, ele vai voltar para o dono da padaria, o prejuízo vai ser dele. Mas também existe venda a contento que ela pode ser resolutiva. Isso é caracterizado naqueles casos de internet, quando você compra pela internet, você tem um prazo de 7 dias para devolver o produto. Porém, se quando o produto chegou e você utilizou e danificou, o problema é seu. O vendedor não tem nada a se responsabilizar. E o que é uma preopção ou preferência numa compra? Olha só, estamos tratando de bem móvel ou imóvel nesse momento, direito de preferência. Isso impõe que o comprador, ao querer vender algo, ele deve primeiro oferecer ao vendedor. Perguntar se o vendedor tem interesse e dizer ao vendedor, olha, a casa que eu lhe comprei, meu vizinho dá 200 mil. Você tem interesse por esse valor? E a pessoa tem um prazo de 180 dias, se for coisa móvel, ou até 2 anos para decidir, para ter esse direito de preferência. Esse direito de preferência, ele não se pode ceder e também não se pode passar para os herdeiros. Olha que a gente tratou sobre o direito de retrovenda
que herdeiros e têm direito a comprar esse bem e pode ceder a pessoa que acabou tendo o direito de retrovenda, o direito de ter a casa de volta. Mas já no caso da preferência, não. A pessoa que comprou a casa, olha, você quer ou não quer? Se você não quiser, eu vou vender a outro. Fulano me dá tanto. É bom lembrar que se você comprou uma casa, comprou um bem móvel e não ofertou ao vendedor esse bem, o vendedor ele vai ter direito a perdas e danos em razão de você não ter oferecido esse bem a ele. Se o poder público pegar essa casa que você comprou para um fim social e caducar, essa casa voltará para você. E voltando para você, e você querer vender, a preferência continua para quem você comprou esse bem. Venda com reserva de domínio. O que é isso, venda reserva de domínio? Estamos tratando agora sobre coisa móvel, em que o vendedor ele reserva, pega para si o produto e só passa o produto quando recebe em sua forma integral. É bom deixar claro que é sensato fazer um contrato escrito, registrar em cartório, de preferência no registro de domicílio do bem, desse bem móvel, onde se deixa claro que só vai passar o bem quando receber, porque caso não, vai tomar prejuízo. Inclusive, se a pessoa estiver insolvente, aí é que não vai passar esse bem móvel, porque caso não, qual é a garantia? Salvo engano, se tiver uma caução. Então, você comprou algo sob reserva, ou seja, é como se a pessoa tivesse dado um sinal, olha, eu vou comprar esse barco seu, vou lhe dar 10 mil e na próxima semana eu lhe trago o resto, o restante do valor. Se essa pessoa não vier, o que pode acontecer? Você pode protestar essa pessoa. Essa pessoa pode ser protestada, inclusive ela pode responder por mora. Se você vendeu acreditando que ela vinha lhe pagar na outra semana e não veio, você também pode entrar com ação de cobrança. Pode até também, se a pessoa que lhe comprou o bem e por algum motivo não lhe pagou, você pode entrar com ação de cobrança e pegar esse bem seu de volta. Venda sobre documento. Venda sobre documento é interessante. A tradição não se dá pela entrega do objeto. A tradição se dá por meio de um papel. Um contrato, onde se diz o que você comprou. Mas naquele momento você não leva o objeto desejado. E tem que se estipular o lugar do pagamento, tem que se estipular o lugar que vai pegar o objeto. Se você comprou algo e pegou esse documento que lhe autoriza a pegar o bem em qualquer lugar, é interessante que o seguro de contrato o comprador pague, salvo engano, se o vendedor se responsabilizar, caso tenha avaria. Um exemplo clássico de venda sobre documento é simples. Aqui no Nordeste tem a cultura de comprar. A pessoa quer fazer uma casa e pegou promoção de cimento. Aí chega numa casa comercial e diz, eu quero 200 sacos de cimento. Agora eu vou pegando aqui aos pouquinhos. Vou construindo a casa e vou pegando o cimento aos poucos. Aí a empresa, a loja, dá lá uma documentação dizendo, fulano pagou 200 sacos. Você leva o recibo dos 200 sacos de cimento. E dali no futuro você vai lá e resgata o cimento. Até porque se você levar os 200 sacos de cimento de uma vez, corre o risco do cimento empedrar e você tomar todo o prejuízo. Então a venda sob documento é você ter a garantia que comprou algo e vai pegar em momento posterior. Troca, já está dizendo, aplica-se a troca por meio de uma compra e venda. Sensato é que o registro da compra e venda ele é dividido proporcionalmente. Um paga, outro paga, se divide todos os gastos cartoriais. É anulável a troca de compra e venda quando tem relação de pai com filho. É claro que o pai tem que ter anuência da esposa, se casado em alguns regimes. Agora, se for no regime obrigatório de bens, não precisa da autorização da companheira, mas os filhos têm que dar a anuência. E não existe uma troca desleal, trocar um carrozinho de 10 mil por uma casa de 250 mil entre pai e filho. Isso pode ser anulado. Contrato estimatório. E o que é um contrato estimatório? Contrato estimatório é a entrega de um bem móvel a um terceiro. É você pegar o seu carro, levar para uma casa onde se vende veículo e dizer, olha, vou deixar ele aqui e você vai vender. E você vai ganhar sua comissão, é óbvio, sua parte por isso.
No momento que você pega seu carro e deixa para que outro venda, aquela pessoa que recebeu o seu veículo, ele é responsável em manter o patrimônio, de conservar esse patrimônio. E se ele vender a um terceiro e o terceiro enganá-lo, você não tem nada a ver. Essa pessoa vai acabar lhe pagando em razão da venda desse veículo, independente se essa pessoa, esse consignário, pegar seu carro aí e danificar, você terá seu carro de volta. Quando você deixa seu carro para que uma pessoa venda, eu estou dando exemplo do carro, mas pode ser qualquer outra coisa. E essa pessoa que pegou esse veículo para vender, por exemplo, ele está devendo no mercado, o oficial de justiça não vai poder penhorar, não vai poder ter nenhum tipo de sequestro, até porque o bem não é dele. Então não se pode consignar a coisa que não é da pessoa. Muito obrigado, meu nome é Adriano e até um segundo momento.